Bom dia, Bom dia, minha querida. tudo bom? Eu estou bem, e você? Bem também, estava aqui aguardando. Eu entrei assim, eu gosto de entrar bem pertinho, né? Oi, Angeline, bom dia. Eu gosto de entrar bem pertinho para poder a gente ter o tempo suficiente para nossa live, porque você sabe que temos que sair 5 minutos antes, senão ela cai. É, que é limitado, né? Gente, eu já falei bom dia para todos. Eu novamente falarei do propósito da nossa live. Bom dia, mais um aluno, o Marcelo, entrou. Foram meus alunos da pós-graduação lá em Poços de Caldas. Ah, uma vez aluno, sempre aluno, né? Nunca deixa de sê-lo, né? Nunca. Então, eu trouxe até agora vários profissionais diversificados para que a gente pudesse apresentar assim, vários segmentos da área jurídica, para que quem puder fazer a sua escolha, saber de profissionais que fizeram essas escolhas felizes e que isso trouxe bastante sabor na vida deles. Então, o primeiro também era um professor como você, e ele segue mesmo assim, a carreira acadêmica igual a você. A segunda também é professora, só na carreira acadêmica. O terceiro, um advogado, né? Que também abraça a carreira acadêmica, mas ele é essencialmente um advogado. E ontem nós tivemos uma desembargadora. Então, assim, essa diversificação vai ser muito interessante. Então, esse é o propósito da nossa live: inspirar os profissionais para que eles façam escolhas de inspiração, não escolhas sem esses valores, porque isso é que traz o sabor. E você, eu escolhi pela sua realmente, pelo seu talento. O seu talento. Assim, eu fico muito feliz de ver uma jovem como você, assim, com esse sabor, com a ciência, com esses valores. Eu acredito no mundo quando eu vejo assim uma jovem como você. Agora, Obrigada. vamos falar de como nós nos conhecemos, que eu achei que foi assim, é um ponto que traçou algumas bases da minha vida. Eu acho que a sua também. Com Vamos falar certeza. sobre isso? O que você Com acha? certeza. Ótimo. Primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei super feliz, vi ali que tem várias pessoas que me inspiram, né? Que você entrevistou, então para mim é uma honra. E acho que muito desse encontro de hoje, né, dessas várias inspirações que temos em comum, sem dúvida veio desse momento, né, desse cruzamento, digamos, das nossas jornadas acadêmicas. Isso, Eu e a professora Patrícia, nós nos conhecemos em 2014, foi 2014? Foi isso, né? exatamente. 14. Acho que foi o 2013, acho que foi 2013. Ou 2013, 2014, né? Por aí, por aí. Os anos passam, né? Foi numa disciplina, inclusive, do mestrado. Então, acho que a nossa primeira ligação foi mesmo a partir do mundo acadêmico, né? Era uma Exatamente. disciplina sobre meio ambiente do trabalho, de forma geral, Uhum. ministrada pelo meu orientador, que é o professor, foi, né? Professor, mais uma vez, orientador, sempre orientador também, né, Patrícia? Nunca deixa de ser. Então, é orientador. Pelo professor Guilherme Feliciano, e era uma turma muito boa, né? A gente sempre comenta que foi difícil, acho que eu não encontrei depois em outras disciplinas uma turma que era tão unida, engajada e aquela coisa de pau para toda obra mesmo, né? Então fizemos os seminários, fomos às pizzas, comemorações. Olivia, mas tem momentos lá que a gente precisa pontuar, que É eu acho verdade. demais, né? Assim, primeiro, quanto que todos levaram a sério os seminários? Gente, até hoje eu me lembro dos seminários, assim, eu fico assim, o Amauri, aquele desembargador do Mato Grosso, ele fez um seminário com base no direito italiano, ele falava até italiano para nós. É E verdade. o André Pavac, assim, vários. Agora, o que me impressionou, porque eu escolhi essa matéria dada a importância do tema, e foi quando teve uma aluna que eu não sei o que aconteceu, que ela chegou lá, ou não sei se ela não fez como todos nós, nem não cabe nós fazermos um julgamento agora.
Na hora da aula, ela não se expressava, e era brilhante, né? E o tema era dela, era um tema da carreira dela que ela escolheu, né? Que era sobre salvo engano, cooperativa. Cooperativas. Uhum. Eu gravei tudo, porque aquele momento foi assim singular para eu conhecer o professor Guilherme Feliciano. Porque o professor Guilherme Feliciano, eu não o conhecia muito. Eu escolhi essa matéria por ouvir dizer muito bem dele. Pessoalmente, eu não o conhecia. E ele será nosso convidado, né? Meu convidado. E ele Eu acho que você na precisa hora... para ele, né, Patrícia? Depois O que é? comentar. Comentar essa percepção que você teve naquele dia. Acho que ele Ah, quer saber. você acha que ele não sabe? Você acha que eu não já falei? Eu vou aqui achando que ele não sabe. Eu falei para ele, porque foi uma coisa que me impressionou. A aluna começou o seminário e, no dado momento, ela travou. E ela começou a falar coisas muito simplórias, não era da natureza dela. E o professor, ele foi um professor de uma grandiosidade, um coração, uma amplitude, né? Ele teve uma amplitude. Ele vai e começa a puxá-la. E a gente estava ali, assim, perplexo, porque todos nós tínhamos feito seminários muito bons e todo mundo participou com tudo, porque ali não existia um seminário de algum, né? Não era Não, isso? era todo. todo Todo mundo ajudava o outro, passava matéria, discutia antes. Gente, olha, aquela matéria foi rica demais para mim, sabe? Foi. E aí ele vai puxando, ele vai puxando ela e vai desmobilizando o nervoso dela com amor, com uma compaixão. E ela começa a brotar. Não, aquele momento, e todo mundo estava num silêncio profundo, não era? Você teve a mesma impressão que eu? Com certeza, fica todo mundo constrangido, né? Esperando qual vai ser o resultado ali daquele impasse, né? Digamos assim. E para mim ele foi um exemplo de professor. Uhum. E aí ele ganhou meu coração. Porque eu já tinha um exemplo de professor, que era o professor Amaury Mascaro, que ele era por demais generoso. Ele conseguia puxar o conhecimento, fazer a gente gostar de estudar. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de estar no grupo de estudo do professor Guilherme Feliciano com você e vê-la crescendo como você está. Agora, mais dessa matéria, eu fui te acompanhando no seu crescimento acadêmico e eu não me esqueço daquele vídeo que logo que você fez. Depois você fala dele, agora eu vou deixar a palavra só com você. Ah, mas fica super à vontade. Acho que o gostoso é esse bate-bola, né? Não, nós faremos, mas é que agora nessa apresentação eu quis só fazer essa puxadinha aí. É verdade. A gente se conheceu, acho que quando nós duas estávamos dando os primeiros passos academicamente, né? Exatamente. Então, entramos juntas no mestrado, fizemos essa disciplina e acho que desde então, na verdade, eu acho que eu diria que a área acadêmica, sabe, ela me atrai desde a graduação, até antes, porque meus pais são professores, né? Os dois são professores de física, não tem nada a ver com direito. Eu fui para outro lado, mas gosto bastante de física, de matemática, etc. Mas eu sempre gostei muito do ambiente em que eles trabalhavam, né? Então, acompanhei o fim do mestrado da minha mãe, sempre gostei muito do ambiente, daquele engajamento que eles tinham. Então, ver ali aquele dia a dia com os alunos e pensar em projeto e querer fazer preparar as aulas, né? Fazer as atividades, porque não só porque era obrigado, porque era uma tarefa, mas porque eles gostavam mesmo. Então, acho que eu já tive esse ponto de partida desde antes da graduação. Mas na graduação, eu tive uma professora que foi muito marcante por dois motivos para mim. Primeiro que, enfim, como pessoa, é uma pessoa super gente boa, aberta, de dar oportunidade, oferecer, né, diálogo, etc. Mas ela me inspirou basicamente a ser o que eu sou, né, hoje como profissional, porque ela era uma professora de Direito do Trabalho, então foi minha primeira professora de Direito do Trabalho, plantou ali a sementinha do Direito do Trabalho.
E ela é uma professora que se dedica exclusivamente à área acadêmica. Coisa isso que, é um valor, né? para mim, é um super Você valor. sabe que eu acho que eu comentei ontem com você, né? O Vigílio Afonso da Silva, filho do grande constitucionalista Afonso, né? José Afonso, ele também só segue a carreira acadêmica. Uhum, exatamente. Só um parênteses aqui, vi várias pessoas entraram. Fica à vontade. Lorena, Gabriela, Catarina, obrigada pelo apoio, pela presença de vocês. Nós agradecemos, né? Que a iniciativa é da professora Patrícia aí. Mas esse projeto está me fazendo muito feliz, sabe? Porque trazer o lado profissional de cada um e para contribuir para as outras pessoas é muito importante, você não acha? Eu acho, com certeza. E aí, né, seguindo um pouco isso, eu já tinha inspiração um pouco em casa, né, de professores, professora e professor, mas essa professora me mostrou, não como é fácil, mas como era possível, talvez um dia. Muito boa essa diferença, não como é fácil, como é possível. Como é possível, né? Um caminho a ser seguido no direito também, né? Eu acho que a gente até já conversou em algumas oportunidades sobre isso, que nem sempre, né, na área jurídica, a área acadêmica é o primeiro caminho que as pessoas pensam. Acho que nenhuma área, mas na área jurídica, acho que menos ainda. Menos ainda. É muito percentual muito pequeno. Pequeno e em geral, e daí não tem mérito nem demérito, né? São escolhas, a tradição, enfim, cada um também tem uma aptidão. Mas é muito comum, né, que primeiro as pessoas, talvez por serem as profissões mais frequentes, né, então se dediquem à advocacia, à magistratura, à promotoria, etc. E depois seguem para a área acadêmica, talvez como uma segunda profissão. E com essa professora eu tive justamente o exemplo oposto, né? Embora ela já tivesse advogado e etc., naquele momento, enfim, até hoje, né? Ela me mostrou que era possível ter a carreira acadêmica na área jurídica como a carreira central ou como a única carreira. Né? Então, desde a graduação, isso foi algo que me chamou muita atenção. E aí, eu, desde a graduação, mais ou menos me dediquei exclusivamente a isso. Advoguei por um período, estagiei em outras áreas também, mas desde a graduação eu me enveredei, né, pela área acadêmica. Então, fiz iniciação científica, adorava participar dos congressos, revistas e etc. Né? E acho que isso, em alguma medida, talvez tenha. Como eu tive essa oportunidade, né, de enxergar a carreira acadêmica como uma carreira, acho que eu tive talvez uma oportunidade de saber desde logo que era isso que eu queria. Né? Então, sempre me perguntam, mas você parece nova, já fez doutorado? E eu brinco que eu acho que eu tive uma sorte na graduação, que era descobrir que era isso que eu queria desde cedo. Isso é um fator importantíssimo. Eu, por exemplo, quando eu era menina, eu sabia que eu queria fazer direito. Menina. É mesmo? Eu devia ter, assim, 9 anos, eu falava para minha mãe, serei advogada. Nunca foi, né? Nossa, a minha mãe ficava impressionada. Eu falei, não, mãe, eu vou ser advogada. Ela tinha uma cliente que era procuradora e eu achava que ela era advogada. Então, ela ia lá, a mamãe era costureira, ela ia lá em casa, eu achava ela linda. Gostava do jeito que ela vestia, o jeito que ela lidava com tudo. Aí ela me inspirou a ser advogada. Pois é, mas é assim, né? A gente vai pegando várias inspirações de pessoas, né? Então, eu sempre brinco que eu tenho algumas musas inspiradoras na vida. E essa professora foi, acho que talvez uma primeira delas, porque realmente eu seguia, acho que muito os passos, né? Tanto na questão assim de conteúdo, então fomos para a mesma área do direito do trabalho, mas também nesse lado profissional. Então, desde a graduação, fui aí seguindo, né? Finalizei a graduação em 2012. Logo em seguida, como eu já tinha essa ideia de que eu queria fazer um mestrado, de que eu queria dar aula,
Logo em seguida, eu ingressei no mestrado, no programa de mestrado, lá no Largo São Francisco, na USP. E acho que essa, digamos, essa ponte foi feita tão rápida porque eu tive essa inspiração. Então, acho que o legal desse seu projeto é isso, né? A gente tem várias inspirações que às vezes encurtam alguns caminhos, né? Você pensa, Sim, nossa, sim. olha aquilo, que legal, né? Para mim, eu adoro ser professora. Meu marido sempre fala, nossa, eu queria achar um trabalho para mim igual você gosta do seu. Eu falei, ai, olha, nem todo mundo tem essa sorte, mas eu gosto mesmo. Então, de fazer pesquisa, de dar aula, ficar com os alunos conversando, mesmo agora, né, durante esse confinamento aí, esse Deixa eu só isolamento. comentar um pouquinho o professor Rômulo, que é do meu grupo lá do italiano. Ele também fez o doutorado na Tor Vergata de Roma, como estou fazendo, mesmo orientador. Seja bem-vindo, meu querido. A Angeline já cumprimentei, a Karina. Bom dia a todos e todas que estão entrando aí. Muito obrigada pela presença. Você sabe que, como nós duas somos professora, a grande importância para a gente são os alunos. Com certeza. Porque apesar de você ter me conhecido em 2014, eu já era professora desde 2008. Sim, você começou antes aí. Foi. Continua, querida. Não, e aí foi isso, né? Engatei aí no mestrado com o professor Guilherme, que também foi uma pessoa que me inspirou muito, especialmente por dois motivos, porque o professor Guilherme, quem conhece sabe que ele faz muita coisa, que ele gosta de participar, que ele tá, né, ali dentro. Ele é rico, né, amiga? Ele é rico. Muito, muito. Ele é efervescente. Super, tem vários braços, né? Então estuda coisas diferentes. Eu acho que isso é uma coisa muito legal dele, né? Que é, inclusive, quem puder assistir, com certeza vai ser imperdível esse encontro com ele. Nós vamos falar de filosofia. Ai, chique, quero ver, vou estar aqui, chique, essa conversa vai ser boa. Eu sou apaixonada em filosofia e ele também, então vai ser demais. Com certeza, vou estar presente. E o professor Guilherme, ele tem uma linha de pesquisa que envolve o meio ambiente do trabalho, envolve saúde de forma geral. E desde o mestrado, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, comecei a trabalhar com ele no mestrado um tema que envolve sustentabilidade, direito internacional e saúde, que, na verdade, foi o começo de uma aptidão ali para aquele tema e de uma linha de pesquisa que me segue até hoje. Então, essas portas, né, que a gente vai abrindo na carreira, além delas possibilitarem um crescimento profissional, a gente acaba escolhendo assim assuntos para a vida, né, para estudar. Então, eu lembro, não sei se você vai lembrar da Maíra Fonseca, que fez a disciplina com a gente. Lógico. Maravilhosa. Ela é filha do Ricardo, que foi aluno do professor Amauri, que o professor Amauri, assim, incentivou ele em tudo. Então, assim, é impressionante como aquela turma era demais, né? Juntou ali um pessoal muito legal. E a Maíra uma vez falou, desculpa, foi até na defesa da tese dela. Ela falou assim, olha, alguém comentou alguma coisa que era um tema super importante, mas que ali talvez pudesse ser explorado um ponto a mais. E ela falou uma coisa que me marcou bastante. Ela falou, olha, realmente, mas esse tema, que era tempos de trabalho, de forma geral, né, é o meu... como que é aquela? É o tema de estudo da minha vida. Então, eu estudei isso, venho estudando, e o doutorado é uma parte desse estudo. Mas depois... É muito bonito. Mas esse é o tema que eu escolhi para minha vida. Então, mais ou menos, digamos, um tema de estudo de vida, né? De interesse. E foi também. Bom, e aí eu descobri essa aptidão para esse tema de vida, né? Saúde e essa ligação possível com o direito internacional desde o mestrado. Então, fiz o mestrado entre 2014 e 2016, né? Estudei no mestrado um tema que envolve os chamados trabalhos verdes, que você ganhou um prêmio.
Exato, e aí que eu vou chegar no vídeo. Esse tema era um tema que eu gostava muito, né? E desenvolvia um pouco desde o TCC, na época da graduação, que envolve a ideia de aliar a dimensão social e a dimensão ambiental da sustentabilidade, promovendo postos de trabalho que sejam dignos, né? Aliados à ideia de trabalho decente, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, então que tenham ali tempos de descanso, remuneração adequada, participação, possibilidade de diálogo social e etc. E, ao mesmo tempo, promovam benefícios ao meio ambiente natural. E a outros meio ambientes, por exemplo, ambiente do trabalho. Então, a ideia era essa. E, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de participar de um concurso cultural. Aliás, quem não conhece essa instituição chama Euraccess. Eu não sei se é assim que se fala, mas eles têm uma página no Facebook muito legal, onde se divulga, né, várias oportunidades de bolsa no Brasil, no exterior, várias dicas, estratégias de pesquisa muito legais mesmo. E aí tinha esse edital, e o edital, a ideia era gravar um vídeo com o tema sustentabilidade. E aí, depois, até passei o link para a professora Patrícia, depois, se ela quiser, quem quiser, pede para ela que ela manda. Eu fiz um vídeo sobre o trabalho dos cortadores de cana, né? Que né, naquele contexto em que eu estava pesquisando, era um trabalho que contribuía para a produção de uma fonte de energia mais limpa, que é o etanol, mais limpa que os combustíveis fósseis, renovável, mas, ao mesmo tempo, tinha ali uma questão trabalhista muito importante, né? A gente sabe que o trabalho em corte de cana é um dos trabalhos, corte manual de cana é um dos trabalhos mais penosos, né? Mais degradantes que existe. Então, o vídeo questionava, né? E provocava as pessoas a pensarem nessas múltiplas dimensões da sustentabilidade. Bom, se a gente quer um mundo, digamos, né, um mundo melhor, se a gente quer promover um desenvolvimento sustentável, de que adianta proteger apenas o meio ambiente e deixar pessoas morrendo na exaustão do trabalho? Então, a ideia do vídeo era provocar essa reflexão. E foi um vídeo bem legal, porque era um concurso até mais ligado a áreas de ciências biológicas, naturais, né? O pessoal da química que estudava questões assim de limpeza do meio ambiente, e não tão focado para pessoas da área jurídica. E foi muito legal o feedback que eu tive deles, justamente por isso, que eles não imaginavam que esse concurso, que não tinha sido pensado para a área jurídica, poderia atrair, né, uma pessoa que estudasse isso. Então, desde o mestrado, desde a graduação e no mestrado, eu sempre gostei muito de transitar por esses caminhos científicos. Então, fiz o mestrado, terminei em 2016. Durante o mestrado, também tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora, efetivamente como pesquisadora na FGV, e foi muito legal para mim. Brinco que foi um divisor de águas, porque foi uma outra oportunidade, né, de exercer a carreira acadêmica como uma profissão, sem ser uma segunda opção. Terminei o mestrado, iniciei o doutorado logo no ano seguinte, também sob orientação do professor Guilherme, e segui, em alguma medida, um pouco do tema do mestrado. Um pouco pelo seguinte, né? No mestrado, eu tive uma inquietação que era... bom, temos um conceito muito bonito de trabalho verde, de green job, mas ele não é seguido, ele não é acatado, ele não é observado em todos os lugares. Ele não era prático, né? Não era prático, era muito nebuloso, havia ali uma confusão conceitual. A própria Organização Internacional do Trabalho também, né, entrava nesses debates, entendia que era difícil, de difícil concretização em relação a alguns pontos. E aí, a partir do mestrado, eu comecei a pensar, bom, se esse conceito
que gerou um programa, que é uma bandeira da OIT, e não só da OIT, né? Se a gente for ver aí a Agenda 2030, Vários, né? de vários organismos internacionais, esse conceito não é internalizado, ele não é observado no plano doméstico, né, pelos países. O que será que acontece, por exemplo, com uma norma internacional? Né? Então, a partir dessa inquietação, eu comecei no doutorado a estudar a saúde, estudar mais profundamente. É que aí você, como cientista, Na o prática. cientista ele precisa. E aí, enfim, e comecei a estudar no doutorado como, né, esse elemento da saúde, ele poderia ou não ser influenciado pelo direito internacional. Então, eu tive um... Não ouviu? Bom, então, no doutorado, estudei saúde e a ideia, né, queria estudar mais profundamente essa influência, possível influência do direito internacional na saúde dos trabalhadores. Então, fiz uma pesquisa, e acho que é um pouco disso, né, que a gente vai conversar agora também, sobre a influência do direito internacional e, mais especificamente, de uma convenção da OIT sobre a proteção da saúde do trabalhador. Bom, então, falo de saúde, né, levando em conta que a saúde está envolvida em boa parte das convenções e recomendações da OIT, 70% a 80% tocam nesse ponto. E, embora ela não tenha sido incluída lá nos Core Labor Rights, existe um movimento, né, de possível reforma desses Core Labor Rights para incluir saúde. Então, a saúde né, e como diz o Alan Supiot, é a pele do empregado que está em jogo. Então, é um tema de fundamental relevância e acho que é um tema que a gente consegue perceber um pouco mais na prática, né? E daí a minha ideia de tentar entender como esse direito internacional, que aparentemente está tão longe, foi feito em outro lugar, né? Como ele pode ser útil no nosso dia a dia. E ele pode ser, né? Acho que um primeiro ponto legal de se considerar é pensar que o direito internacional, embora tenha como um símbolo muito grande a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo centenário, né? Que, enfim, é o símbolo da proteção internacional do trabalho, nós temos outros instrumentos. Então, por exemplo, nós temos a Declaração Sociolaboral do Mercosul, nós temos uma série de tratados internacionais, como, por exemplo, o PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem ali uma parte que fala sobre trabalho, sobre condições de trabalho. Né? Então, nós temos muitos elementos. No meu doutorado, eu estudei uma convenção porque eu queria medir um pouco como que ela é usada aqui internamente, para que serve. O seu objetivo era o alcance dela? Seria? O meu objetivo era saber se, em caso afirmativo, como ela influencia o plano interno. Por que se usa ou por que não se usa? E eu descobri que a gente, em geral, de fato, né, não é a maioria dos processos, não é a maioria das decisões. Eu fiz uma pesquisa jurisprudencial para analisar como que ela era mencionada, né? Quais eram os pontos ali, porque os magistrados citavam essa convenção. A 155, né? A 155, que é a convenção mais geral, e ela, na história das convenções OIT, ela representa um ponto de virada, porque ela passa a tratar saúde e segurança de forma um pouco mais abrangente, considerando diversos fatores. Por exemplo, ela traz um conceito mais amplo de saúde, considerando inclusive a saúde mental, né? Ela indica que algumas proteções, alguns cuidados com o meio ambiente de trabalho, eles devem ser tomados independentemente do vínculo jurídico existente. Se é empregado ou não, quem está ali dentro daquele sistema deve receber algumas proteções mínimas. Então, ela
uma convenção bastante importante quando se fala em proteção internacional da saúde no trabalho. E, bom, nessa pesquisa jurisprudencial, né, algo que foi possível perceber é que, de fato, nós não temos uma cultura tão grande, espraiada, no sentido de utilizar a convenção como um primeiro instrumento. Deixa eu só fazer uma abordagem aí. Hum. Em todas as nossas lives que eu fiz até agora, o que a gente percebe no âmbito da aplicabilidade e das situações jurídicas que agora emergiram, está intrinsecamente ligado na cultura. Em tudo, porque ontem mesmo a nossa desembargadora, né, a Ivete ponderou isso. A questão da igualdade de gêneros, ela está intrinsecamente ligada na cultura. Com certeza. Essa desigualdade. E todos os temas, o trabalho em casa, que o primeiro foi o trabalho ágil, o que olha agora, voltando no início da sua live, você falar da carreira acadêmica, o que precisa realmente mudar é a questão cultural no Brasil, para poder elevar o nível de qualquer questão. Isso ficou tão claro para mim agora, e agora você faz. Quer dizer, a questão da saúde, que era uma questão que é científica, bem esbarra na cultura. Isso é muito sério, né? Isso, para nós que somos professores, é uma reflexão a ser feita, para poder mudar esse patamar, você não acha? Com certeza. Inclusive, uma dos pontos levantados na tese né, por que será que a gente não usa tanto? Ou por que será que a gente tem esse distanciamento em relação ao direito internacional? E um dos pontos, e não sou só eu que digo, né? Eu estou até aqui com um livro sobre o tema que eu super recomendo, chama O Centenário da Organização Internacional do Trabalho, que teve como um dos organizadores o professor Freitas, que foi nosso professor também na São Francisco. Foi. Tem um texto aqui muito legal e foi uma das conclusões, um dos pontos, né, digamos, que eu levantei na tese, é isso, né? Como desde a graduação, o direito internacional, de forma geral, mas inclusive o direito internacional do trabalho, ele não é um ponto central na nossa formação. E isso se segue em vários momentos da nossa formação e da nossa atividade profissional, né? Então, por exemplo, não é um ponto que digamos, considerando proporção, não é o mais cobrado em concursos de admissão e etc. Né? Então, ainda tem uma questão cultural também por trás. Mas, essa é uma constatação. Mas a outra, que daí eu acho que talvez seja mais importante para a gente, é a seguinte: ela não é usada em todos os casos, mas quando esse direito internacional é usado, ele tem muitos ganhos, né? A decisão ou a saúde é protegida de forma que talvez só com direito interno não seria. Não seria. E aí a gente vê, né? E essa acho que talvez seja a maior contribuição do trabalho que eu fiz, é mostrar essas várias contribuições do direito internacional. Seja para trazer um conceito que a gente não tem aqui dentro. Por exemplo, né? A Convenção 155 ela é muito clara ao definir saúde. A gente tem noções de saúde, mas a gente não tem exatamente um conceito legal tão redondo e acabado como tem na convenção. E lembrando, né, que as convenções, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, eles passam, né, depois de todas as formalidades, eles passam a integrar o ordenamento jurídico. Cada um E tem uma questão do artigo para inciso 2, que ele fica como norma no nível constitucional, os tratados. A hierarquia que essa norma, esse tratado internacional vai assumir internamente, vai
é diversa. E no caso da saúde, do trabalho, se isso não for direito humano, eu não sei mais o que é. Então, versa sobre direitos humanos. E isso é reconhecido em todas as decisões. Esse não é um ponto. Mas, para ter... O STF já decidiu sobre isso. Mas para ter a hierarquia de emenda constitucional, ele precisa ser aprovado nos moldes lá do artigo 5º. A Convenção 155 não foi. O que gera, então, que a princípio está pacificada na jurisprudência, que essa norma, esse tratado internacional de direitos humanos, que não foi aprovada conforme o artigo 5º, passa a ter hierarquia de norma infraconstitucional, porém supralegal, ou seja, acima da lei. Né? Então, esse é um ponto que é muito importante de se lembrar. Essa convenção, né, que foi firmada lá em Genebra, na Conferência Internacional do Trabalho, lá nos anos 80, 90, que foi elaborada de forma tripartite por meio de diálogo social, né? Então, aquilo que está ali foi discutido entre representantes, né? Dos empregados, empregadores, dos estados. E ela não só pode, como deve, né? Ela é parte do nosso direito. E a sua utilização pode nos trazer alguns ganhos práticos, como, por exemplo, preenchimento de algumas lacunas ou de algumas incertezas que nós temos internamente. Né? Aquela discussão toda sobre o ambiente de trabalho dos terceirizados, o dever de cuidado do meio ambiente de trabalho, que vai envolver todo mundo que está lá. A convenção é muito clara ao dizer isso. Né? Então, olhar para essas normas internacionais, que além de internacionais, agora fazem parte do direito interno. Professora, você daria uma sugestão para quem fosse fazer uma inicial que já colocasse a convênio como norma e fundamentasse na Constituição, na questão da prioridade dela? O que você sugere? Olha, com certeza, né? A minha pesquisa se dedicou ao estudo da jurisprudência, mas não se sem considerar todo o sistema de justiça. Né? Então, por exemplo, você cita aí advogados e advogadas que podem colocar isso nas iniciais. Não só podem, como devem, né? Há fundamentos ali, como por exemplo, do empregador fornecer capacitação, treinamento para os empregados. Então, há ali fundamentos que podem ser inseridos aí numa inicial, não só como um argumento qualquer, só como um reforço, né, para a minha argumentação, mas, de repente, um fundamento principal, o que viria a levar lá a chamada ratio decidendi da decisão. Então, depois a gente pode até marcar uma outra conversa para pensar em todos esses pontos aí que são ganhos. Então, eu posso, a partir da convenção, por exemplo... eu gostaria muito. Gostaria muito de nós marcarmos só para a questão da jurisprudência, para como ajudar o advogado a fazer isso. Eu gostaria... Com certeza. Eu dei um curso esses tempos aí sobre isso, né? Sobre como utilizar, qual é a vantagem prática disso, né? E foi muito legal o curso, porque vários colegas, eu embora não advogue mais, eu sou advogada, né? Então, vários colegas comentavam, nossa, é verdade, talvez mencionar essa norma aqui, ela esclareça um pouco alguns pontos do nosso ordenamento jurídico que estão todos salpicados. A gente às vezes faz uma ginástica interpretativa aqui, mas a convenção às vezes é mais clara. Claro, nem sempre. Talvez tenha temas que a convenção não seja tão útil, né? Mas ela é muito. E por fim, né? Eu sei que a gente já está chegando aqui no nosso momento final. Não, com os cortes, Olívia, com os cortes que nós tivemos. A gente tem mais tempo. Porque eu
quero aproveitar melhor esse tema, que muito, infelizmente houve muito problema na internet. Eu não sei se é na internet, que a minha internet está com... Eu estou olhando aqui que ela está com... Ela não está ruim. A sua também, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei nem se não é das vezes do próprio Instagram, não sei. De vez em quando eles dão uma... Eu já assisti outras lives. Eu já assisti outras lives que tiveram que entrar e sair algumas vezes. Mas eu vou consultar para saber, porque eu tenho muitas lives para fazer. Eu não posso ter esse tipo de problema, né? Mas acontece. Super acontece, né? E acho que só para concluir, eu sei que agora a gente tem mais tempo, mas enfim, não a programação concluir, aí... pode... Não, você não precisa... Pode continuar falando. Tá, não, mas era acho que um último ponto mesmo, é de pensar essa qualidade, né? Eu tive a oportunidade de visitar e de entrevistar alguns especialistas da OIT e eu comentei com eles sobre o uso da convenção para viabilizar, né, essa acumulação. E eles ficaram chocados. Foi muito engraçado. Nossa, mas como assim? A convenção não tem esse teor de monetização. O que ela quer é prevenir. Eu falei, realmente, né? O objetivo central da convenção é prevenção, mas no Brasil já há essa discussão, e depois acho que é um outro tema para a gente conversar, porque eu fiz. Acho que o legal de frisar é, embora ela tenha sido muito comentada, né, nessa discussão, ela é uma convenção que tem muito mais a oferecer, especialmente na seara de prevenção e de precaução. Né? E acho que esse talvez seja o grande... Então, seria o risco maior, seria no preventivo, mesmo no consultivo de algum da área de advogado, né? Talvez. Que ele faria um trabalho melhor. Por exemplo. Mas esse é o objetivo da saúde, né, Olivia? A prevenção é o objetivo, né? Com certeza, com certeza. Tanto é, Vamos né, que se a gente... então... Não, se a gente for ver, mesmo a legislação interna, né, o objetivo sempre primeiro é eliminar o risco e depois minimizar ou lidar com ele. Vamos fazer o seguinte, nós vamos, como a gente teve tanta fala na nossa fala, que infelizmente foi isso é dá um ruído, nós vamos marcar um outro com esses exemplos, com essas coisas mais concretas que a gente pode usar no dia a dia. O que você acha? Ótimo, com certeza. A gente vai combinando aí para frente. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, a sua, e pedir desculpa para todos os momentos que tivemos que cortar. Eu vi várias lives que aconteceu isso, agora está acontecendo comigo, mas eu quero descobrir a causa, vou descobrir o que está acontecendo, porque ainda tem muitas lives pela frente. Eu agradeço muito a sua presença, viu, querida? Eu tenho muito orgulho de você. Acho que você tem um futuro brilhante e da sua ética, do seu caráter, da sua dificuldade. E eu gosto muito da sutileza. Eu agradeço muito, viu? Nossa, eu que agradeço, ainda mais depois de um encerramento lindo desse. Muito obrigada. Fiquei super feliz com o convite. É um prazer. E quando quiser, a gente marca de conversar e fazer outras. Estou sempre super à disposição também. Te admiro muito, embora a gente às vezes, né, fique distante nessa correria. É muito bom, né, ter essa... É muito bom que os nossos caminhos tenham se cruzado. Muito obrigada.